filha que a imperatriz Sissi amou, Marie Valerie. Sabemos que a Sissi, a famosa imperatriz da Áustria, tinha uma relação complicada com a maternidade. Mas você sabia que ela teve uma filha por quem nutria um amor intenso e quase obsessivo? Essa é a história da arquiduquesa Marie Valerie, a caçula que nasceu em 1868 e foi a única filha criada diretamente pela Sissi. Hoje vamos explorar sua vida cheia de nuances, privilégios e responsabilidades e como ela lidou com os altos e baixos de ser a favorita da imperatriz. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar da única filha que a Elizabeth da Áustria, Sissi, deu atenção, a sua filha mais nova. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre a Gisela, sua irmã mais velha, que comeu o pão que o diabo amassou com a mãe, mas acabou tendo um bom casamento e foi feliz. Enfim, vamos do começo. A arquiduquesa Marie Valerie da Áustria nasceu no dia 22 de abril de 1868 em Offenbuda. Esse lugar era a antiga capital do Reino da Hungria e mais tarde, em 1873, passou a ser parte de Budapeste, a capital da Hungria. Seus pais eram o imperador Francisco José e a Sissi. A escolha desse lugar para o nascimento da menina não foi aleatória. A Sissi amava a Hungria mais do que qualquer outra parte do Império Austro-Húngaro e fez questão que a Valerie nascesse lá como uma espécie de presente político para os húngaros. Afinal, quem não gosta de agradar os favoritos, né? E não foi só o lugar do nascimento que chamou a atenção. A Sissi tinha passado anos evitando novas gravidezes, porque gravidez e o papel da mãe tradicional não era bem a sua praia. Mas, por razões políticas e pessoais, ela decidiu que queria mais um filho. A Valerie foi planejada nos mínimos detalhes, desde o local do nascimento até o nome. Se fosse menino, seria chamado Estevão, em homenagem ao rei húngaro. Mas, como veio uma menina, o nome Valerie foi escolhido. E que bom! Porque assim evitaram mais confusões por hora na corte austríaca. Assim, desde o início, a Sissi deixou bem claro que a Valerie era a sua preferida. E não foi só uma preferência discreta, não. Ela falava na cara de todo mundo. Isso gerou ressentimentos entre os seus irmãos mais velhos, a Gisela e o Rodolfo, que sentiam a ausência da mãe enquanto viam a Valerie recebendo todo o carinho que eles nunca tiveram. Agora, vamos combinar, não é fácil crescer com essa dinâmica familiar, não é mesmo? Isso porque a Sissi, que não era fã de gravidez nem de contato físico, só aceitou ter mais um filho para fazer as pazes com seu marido Francisco José e a Hungria, que era o seu cantinho favorito do império. Esse acordo acabou com a coroação deles como rei e rainha da Hungria e Budapeste e, 9 meses depois, puf! A Valerie nasceu. É claro que, como sempre, surgiram fofocas. Algumas pessoas maldosas diziam que a Valerie não era a filha do Francisco José, mas sim do amigo muito próximo da Sissi, o conde Andrassy. Como eu comentei no vídeo sobre a vida real da Sissi, eram mais rumores dos austríacos que tinham ciúmes do tempo que a Sissi passava na Hungria. Enfim, a Valerie cresceu com alguns rumores chatos que a acompanharam desde pequena e a machucaram bastante. Apesar disso, ela era a que mais se parecia fisicamente com Francisco José entre os seus irmãos, o que ficou bem mais evidente com o passar dos anos. E aí, eventualmente, esses boatos pararam de circular. A Valerie, por mais que tenha nascido na Hungria e a sua mãe, a Sissi, ter verdadeiro fascínio por lá, a Valerie nunca gostou de nada relacionado ao país. Inclusive o fato da sua mãe conversar com ela somente em húngaro. Ela tentou pedir para a mãe parar, mas sabe como é. Imagina o alívio dela quando finalmente pôde falar alemão com seu pai, a quem ela adorava. Além disso, a Valerie era muito talentosa. Falava inglês, francês e italiano fluentemente. Adorava escrever peças e poemas e ainda era uma artista amadora de mão cheia. Ela era, então, uma garota cheia de talentos. Porém, nem tudo era perfeito assim.
A obsessão da Sissi por dietas e exercícios acabou sendo passada para Valerie, que cresceu com um medo enorme de ganhar peso. Um exemplo bizarro foi quando ela conheceu a Rainha Vitória e desmaiou ao ver que a monarca não era nada magra. Para os padrões da Sissi, isso era praticamente um choque cultural. A Valerie estava frequentemente na companhia de sua prima Marie-Louise von Larich-Warcy, a filha ilegítima de seu tio materno, Duque da Baviera. A Valerie e a sua prima passaram muito tempo na Hungria juntas, já que a Imperatriz Sissi fazia questão de levar a Valerie e só a Valerie com ela quando ia para lá. Enfim, ao contrário da sua irmã Gisela, a Valerie pôde escolher o seu marido quando a hora chegou. Durante o final da adolescência da Valerie, uma série de bailes foi realizada no Palácio de Horburg, para as quais seus amigos mais próximos e jovens ligados à corte foram convidados. Em um desses bailes, a arquiduquesa Valerie conheceu o arquiduque Francisco Salvador da Áustria-Toscana, que era 2 anos mais velho. Eles eram primos de terceiro grau por sua descendência do Leopoldo II, que era o imperador do Sacro Império Romano. Os dois se deram super bem, mas nem todo mundo ficou feliz com esse romance. O pai dela e o irmão Rodolfo acharam que ela deveria se casar com alguém que trouxesse vantagens políticas ao império. Mas a Sissi entrou em cena e defendeu o casal com unhas e dentes, pois queria que a filha ficasse na Hungria. E quem ousaria contrariar a Sissi? Eventualmente, a Valerie e a Sissi conseguiram o que queriam e, no Natal de 1888, a Valerie e o Francisco Salvador estavam noivos. Mas tudo pode piorar sempre. O casamento da Valerie com o Francisco teve que ser adiado porque em 1889 uma tragédia abalou a família. O irmão da Valerie, o príncipe herdeiro Rodolfo, foi encontrado morto junto com sua jovem amante de 17 anos, a Marie Wetzera. Eu falei tudo sobre esse caso em um outro vídeo que vocês podem ver e também vou fazer um outro vídeo sobre a vida do Rodolfo, que não foi nada fácil. Mas em que foi um pacto de suicídio? Nesse momento difícil, a Valerie e a Gisela foram um grande apoio para o pai, que estava devastado. Após a morte do Rodolfo, até mesmo a menção do casamento da Valerie fazia com que a Sissi começasse a chorar, porque ela não queria mais se afastar da sua única filha. Enfim, negócios são negócios e o casamento não podia ser adiado para sempre. A Valerie e o Francisco Salvador, então, se casaram em 31 de julho de 1890 na igreja paroquial em Bad Ischl, na Áustria. Embora o casamento não fosse um grande assunto em Viena, ainda foi uma ocasião festiva com a presença de mais de 100 membros das famílias Habsburgo e Wittelsbach da Baviera e dos Bourbons e Salvadores do ramo toscano da família Habsburgo. Depois, os dois saíram em uma lua de mel que até parecia roteiro de filme: Itália, Suíça e Baviera. O primeiro bebê do casal, a pequena Elizabeth Francisca, também chamada carinhosamente de Ella, nasceu em 27 de janeiro de 1892. Mas não parou por aí não, eles tiveram mais 9 filhos. Sim, eles não tinham TV em casa. Inicialmente, a Valerie e o Francisco alugaram Schouwloos Lesberg, em Wels, na Alta Áustria. Em 1895, eles compraram um outro palácio, que eu não sei falar o nome, no Rio Danúbio, na Baixa Áustria também, que era do filho da Rainha Vitória, o Alfredo, Duque de Edimburgo. Em 1897, depois que o castelo foi completamente renovado, um festival de gala para todas as pessoas de lá foi realizado. O castelo ainda é propriedade da família, mas não está aberto ao público. A Valerie se dedicou a criar os filhos, mas também encontrou tempo para fazer muito pelo próximo. Enfim, ela não era só uma mulher da realeza cheia de privilégios, mas também uma pessoa de coração enorme. Em 1900, a Valerie se tornou patrona da Cruz Vermelha e fez coisas incríveis.
fundou hospitais e arrecadou bastante dinheiro para ajudar quem precisava. Além disso, ela era patrona de mais de 7 instituições de caridade. Dá para imaginar o quanto ela era ocupada ajudando os outros e não parou por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela transformou o próprio castelo em um hospital de campanha. Lá então, ela ajudava a cuidar dos soldados feridos. Mas aí o casamento dela com Francisco Salvador começou a enfrentar dificuldades ao longo dos anos, especialmente porque ele pulava fora da cerca. As infidelidades. Um dos casos mais famosos foi com Stephanie Richter, uma mulher que mais tarde ganhou fama como espiã durante a Segunda Guerra Mundial. Não sou eu, pelo amor de Deus. Ela acabou se casando com um príncipe e convencendo que o filho era dele. Um escândalo. Aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Valerie e sua família tiveram que renunciar a todos os títulos nobres para manter suas propriedades. Ela passou seus últimos anos lá no castelo, cercada por sua família e pelo carinho de todos que a conheciam. Infelizmente, a Valerie não teve um final feliz. Ela morreu no dia 6 de setembro de 1924 por conta de um linfoma. Ela está descansando agora em uma cripta bem atrás do altar principal da igreja paroquial de Sindelburg, na Áustria. E olha só, milhares de pessoas seguiram o caixão dela até o local de descanso final. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, mas eu espero que você tenha gostado. Eu ainda tenho que fazer do Príncipe Rodolfo. Se você gostou, lembra de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.